After Effects, PC ou Mac? Qual que vale mais a pena hoje, em 2025? Antes da gente começar a falar, eu quero te dar um pouquinho de contexto. Eu não uso After Effects hoje para ter renders intermináveis, longos e projetos extremamente pesados, ou que eu use 3D, sei lá, Cinema 4D ou Blender, que eu precise de render de GPU. O que eu preciso hoje é de uma máquina que rode bem rápido na hora de usar o After Effects, nem tanto na hora de renderizar, isso hoje não me importa tanto, mas a usabilidade eu quero que ela seja rápida e prática, e eu valorizo também um computador que seja leve, portátil, tenha uma boa bateria e que tenha uma boa estética também. E é por isso que eu estou fazendo esse comparativo. Deixa eu explicar um pouquinho para você, olha só. Vou começar a história do começo. Eu tive um MacBook por muito tempo, mas esse MacBook, ele era um Mac Pro, 17 polegadas, e esse Mac, eu não peguei aquele plano de manutenção estendida da Apple e ele foi dando problema, até que chegou um ponto que queimou a GPU dele, que era soldada na placa, não tive mais o que fazer com aquele Mac, daí eu fiquei traumatizado da Apple, era um i7 há uns 10 anos, e eu comecei a pesquisar algum PC que me entregasse algo semelhante ao que eu tinha com o Mac. Na época, estava traumatizado também de ter um Mac muito compridão, eu fui para o XPS 13, que é esse carinha aqui, ó. O XPS 13, ele é uma máquina muito legal e muito bem construída. Ele tem bom acabamento, é um computador super portátil e muito legal. Ele, por incrível que pareça, tem uma tela de 4K. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Então essa telinha de 13 polegadas, na época ele já era 4K, ou seja, ele tem uma resolução absurda. Qual que é o problema? A tela é pequena demais, por mais que ele tenha resolução para te mostrar o que precisa mostrar, daí você pode diminuir a escala, eu senti que ele era pequeno demais, eu senti também um pouco de dificuldade com o desempenho dele. Depois de alguns anos com esse aqui, eu pensei, poxa, eu preciso de uma tela maior, preciso de mais desempenho. Eu dei uma pesquisada e resolvi ir para o Samsung Galaxy Book 4 Pro. A Samsung, ela tem uma outra linha que é a Ultra, que é uma máquina que já vem com placa de vídeo. No caso dessa daqui, ela não tem uma placa de vídeo dedicada, mas é uma máquina assim, ó, muito bacana também, muito bonita, muito portátil. Só que na hora que eu comecei a testar ela, eu achei que o desempenho dela ficou abaixo do que eu esperava, porque para, por exemplo, edição de vídeo, um vídeo simples como esse que eu estou fazendo aqui no celular, ela tinha muita dificuldade de editar. E isso me deixou um pouquinho frustrado. E daí em casa eu já tinha esse PC aqui, que é esse i9, que já tem há alguns anos. É uma geração um pouco mais antiga, não sei te falar qual é a geração agora. E daí, como eu não tinha um computador portátil que estava dando conta e do After e das coisas que eu faço no dia a dia, eu resolvi investir em uma outra máquina. Na época, eu fiz uma enquete nos stories no Instagram, perguntando como que estavam as coisas, que eu queria uma máquina leve, portátil, bonita, fina e que entregasse bom desempenho. E eu não estava tão consciente dessa virada de processador M que vieram da Apple, né? M1, M2 até o M4. E assim, me chamou muita atenção, algumas pessoas sugeriram algumas máquinas, né? Até fiz um reels depois ali falando quais os modelos de PC que me sugeriram, mas coincidiu que era um momento que eu estava de férias viajando nos Estados Unidos e eu queria aproveitar para comprar um computador lá. A quantidade de gente que veio falando que está usando o MacBook da geração M, qualquer uma delas, M1, M2, M3, M4, para After Effects tendo desempenho bom ou desempenho ótimo, foi muito grande. Alguns usam o MacBook Pro, outros usam o MacBook Air e já estavam felizes. E daí, depois de estudar um pouco, eu resolvi pegar o M4. Mas e aí? Qual que é a diferença de desempenho entre os PCs que eu tenho aqui? As pessoas me perguntaram e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Antes que vocês pensem que eu sou totalmente maluco de ter essas máquinas tudo aqui, acaba que, como eu tenho uma empresa, eu tenho uma clínica odontológica. Então, a gente usa muitos computadores lá, para muitos usos.
Então eu não fui me desfazendo deles por esse motivo, não é porque eu sou doido não, é porque a gente tem uso dessas máquinas. Como eu ainda tenho elas aqui, e como eu ainda não formatei nenhuma delas, eu tinha o After instalado, e eu quero fazer esses testes que eu falei nessas 4 máquinas, para ver essa diferença de desempenho. Só detalhando então qual que é cada uma dessas máquinas, então esse aqui é o Dell XPS 13 polegadas, ele é uma máquina que tem esse processador aqui, que é um i7 8550, com praticamente 2 GHz, ele tem 16 GB de RAM instalado, certo? Placa de vídeo não interessa muito, né? Nesse caso, mas é uma dessas Intel onboard. Esse aqui então é o Samsung Galaxy Book Pro 4. É uma máquina que tem esse processador aqui, que eu fiquei um pouco decepcionado, eu achei que ia ser tipo um i7, e eu acho que é um processador mais fraco, apesar de ter um clock super alto, de 3.8, e é uma máquina que tem 16 GB de RAM também. E daí, no caso do PCzão, é um PC mais antigo, processador de 3.7 e 9, ele tem vários cores, agora eu não lembro de cabeça, e tem bem mais memória RAM. E a placa de vídeo aqui eu tô com uma 4070 Ti, mas nesse teste específico que eu vou fazer aqui, não importa tanto. E o MacBook é o MacBook Air, 24 GB de RAM, e ele tá aí com o processador M4, certo? De 2025. Como que eu vou fazer esse teste de desempenho? Olha, não é nenhum benchmark criterioso, é um teste simples. Eu peguei esse projeto aqui, ó, deixa eu mostrar para você. É um projeto que eu fiz que tem umas 107 camadas. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui, ó. E essas camadas são todas em 3D. E essas camadas também tem câmera, tem sombra, tem algumas coisas que deixam o projeto bem pesado. E eu vou fazer daí 2 testes. O primeiro teste é quantos segundos um frame demora para renderizar. Vou pegar o mesmo frame em todas elas e ver quanto tempo demora. E o segundo teste é botar para renderizar ali 4 segundos em todas elas e ver quanto tempo que demora. Porque daí um frame ele vai usar um core só. E um render mais longo, ele vai usar vários cores para renderizar isso. Daí a gente vai ter uma noção de apenas um core, né, apenas um processamento, enfim, ou o multicore, os vários núcleos trabalhando em conjunto e saber qual que é a diferença de desempenho em cada uma dessas máquinas para a gente ter uma ideia como está isso hoje. Meus PCs não são tão modernos quanto o Mac, são um pouco mais antigos, mas eu acho que talvez os processadores da Intel não tenham evoluído tanto, não vai ter uma diferença tão grande. Se bem que esse Samsung aqui, ele não é tão antigo, tá? Deixa eu explicar como que eu preparei esse teste. Então, abri o mesmo projeto, certo? Mesma composição, mesmo frame. E daí eu fiz o seguinte, ó. Ativei o Caps Lock, porque quando você ativa o Caps Lock, ele para de renderizar. Se tiver alguma coisa em cache, ele mantém lá, mas ele para de renderizar. E daí em todas as máquinas eu vim aqui, ó, coloquei no mesmo frame, certo? E vim aqui e dei um Purge. Então, Edit, Purge, All. Já limpei memória e cache também, certo? Fiz isso em todas as máquinas. E daí para o primeiro teste, que é o teste de tempo de render de um frame, a gente vai apurar da seguinte maneira. Agora o After ele mostra para nós aqui, ó, o tempo que demorou para renderizar um frame, certo? É baseado nisso que a gente vai fazer. Então eu vou tirar o Caps Lock e a gente vai ver aqui quanto tempo deu em cada máquina, ok? Então, esses são nossos 4 competidores. E a gente vai começar com o Dell XPS 13, ok? Vamos lá. Tirei o Caps Lock. Ele ainda está processando, tá? Aí, pronto. Apareceu a imagem, apareceu o resultado aqui, ó. 2 segundos e 72 milésimos, certo? Demorou quase 3 segundos para renderizar este frame. Estamos indo agora para o Samsung Galaxy Pro 4. Então vamos lá. Caps Lock. Vamos ver quanto tempo vai dar o nosso render aqui. Apareceu a imagem. Aqui deu 2
10.49, certo? Agora, vamos lá para o PCzão, tá? PCzão, deixa eu acessar meu teclado aqui que tá difícil. Apertar o Caps Lock e vamos ver quanto tempo vai dar esse render. Foi rápido. PCzão, 782 milissegundos. Ok? Deixei o Mac por último. E aí? Qual a tua expectativa no Mac? Vou tirar o Caps Lock. E deu 386 milésimos de segundo. Cara, ele foi o dobro mais rápido do que o PCzão. Eu tinha feito esse teste um pouquinho antes e me impressionou bastante. Já na hora de mexer com ele, eu vi que tá diferente. O que explica isso? É o processador que é muito superior? Não exatamente. O After Effects, a partir do momento que eles trocaram o processador para a linha M, vários softwares tiveram que ser reescritos, ou parte dos softwares tiveram que ter o código adaptado. E nessa adaptação foi otimizado muita coisa. Então, os softwares da Adobe, de modo geral, na linha M, está melhor otimizado do que no PC. E isso está dando muita diferença. E muita gente veio me falar, não só do After, mas Photoshop, Illustrator, enfim, linha Adobe em geral. Vamos fazer outro teste? Vamos lá. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no Render Kill, certo? Em todos eles eu fiz isso. Botei para renderizar aqui um clipe, certo? Em High Quality, que é um H264, 422. E aqui a gente vai botar Render, certo? Vou botar esse aqui, Render. Daí a gente vai apurar aqui o tempo que vai dar. Aqui também. Cadê? Render Kill. Render. Aqui no PCzão. Esse teste eu não fiz ainda, tá? Eu não sei qual que vai ser o resultado. Lembrando que agora as máquinas estão usando multicore, né? Elas estão renderizando mais de um frame por vez. Ó, o PCzão tá indo bem, ó. O que é verdinho aqui é o multicore funcionando, né? Vários cores trabalhando em frames em paralelo. Aqui no MacBook Air. E agora as máquinas estão renderizando, todas elas. O que a gente pode ver aqui, enquanto isso está acontecendo? Você está vendo que aqui a animação já está quase pronta? Terminaram os renders, então aqui, ó, nosso Galaxy Book Pro, ele fez num tempo total de 5 minutos e 24. Este aqui, que é bem mais antigo do que essa máquina aqui, com processador i7, fez em 4 minutos e 51. Meu PCzão de estimação, 3 minutos e 9 segundos. E o Mac fez, acredite, 22 segundos. Alguns pontos a se considerar, tá? Vocês podem ver que ele está ligado na tomada aqui. Mas o que foi relatado para mim pelos usuários é o seguinte, olha, não tem feito muita diferença o fato dele estar conectado ou não na tomada. O que acontece no caso dele é o seguinte, como ele não tem uma resfriação mecânica, dependendo do render que você fizer, se for muito longo, quando começar a esquentar demais a máquina, ele vai baixar um pouco o clock para não superaquecer, certo? No caso do... Eu acho que esse aqui também não tem, tá? Mecânico. A ventoinha, eu não ouço muito. Esse aqui tem. Dá para ouvir a ventoinha rolando e o PCzão é hidrocooler e tudo mais. E todos esses aqui usaram o After 2025. Esse cara aqui usou um After Beta que eu tinha aqui instalado. Não é exatamente um parâmetro fiel, mas é basicamente a mesma versão. E eu não instalei ele apenas para fazer o teste. Mas assim, o que você achou? Cara, o Mac aparentemente está entregando muito, mas muito mesmo, uma diferença muito grande. E não só no render, é no uso também. Você vai sentir diferença grande na hora de você estar mexendo mesmo com o software. E isso para mim é impressionante demais. Comenta aí o que você achou de tudo isso. Se você achou esse conteúdo útil, compartilha com aquele seu amigo que está namorando um laptop novo, que quer mudar de máquina, mas não sabe exatamente para onde ir, porque esse conteúdo pode ser muito útil, tá bom? Valeu!